Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Abraão: saiba de certo que peregrino será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Amém? Amém. Vou repetir para que possamos ter uma compreensão. Então disse a Abraão: quem? Deus. Amém? Então disse a Abraão: disse quem? Saibas de certo que peregrina será a tua semente, ou a tua descendência, em outras linguagens, certo? A tua descendência, outra linguagem está a tua posteridade, não é? A tua descendência em terra que não é sua, em outra linguagem está em terra alheia, não é? E servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Versículo 14. Mas também eu, quem? Deus, julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão. Quem sairão? Os descendentes de quem? De Abraão, com grande fazenda. Em outras linguagens está com grande riqueza. Amém? Com prosperidade. Amém ou não? Amém? Vou tomar o teu assento no lugar em que estás. Assim que efetuamos a leitura da Bíblia. Quero glorificar ao Senhor pela tua vida. Quero glorificar ao Senhor pela tua fidelidade. Porque na verdade temos compreendido dia após dia que não é hábito nem costume. Amém? É hábito e costume? Não. Não é hábito nem costume nos reunirmos sobre este lugar. Mas se nos reunirmos sobre este lugar é pela graça e a misericórdia do Todo-Poderoso Deus. Amém ou não amém? Amém. O que é que nos prova que não é hábito nem costume? A ausência dos irmãos, a falta desses irmãos. Os irmãos que faltaram no dia de hoje. Não é? Então vamos mostrar que não é hábito nem costume, mas a graça do Senhor tem permitido que nos reunimos sobre este lugar. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus é bom. Em todo tempo. Deus é bom. Em todo tempo. E em todo tempo. Deus é bom. E em todo tempo. Deus é bom. Amém. Então, hoje queremos falar sobre um assunto muito pertinente, muito importante, não é, que consta aqui na palavra do Senhor, e que em algumas ocasiões, quando pregava, já dei algumas chegas, não é, já dei algumas citações referentes à mesma, mas hoje vamos falar de forma detalhada, a fim de que possamos compreender a palavra do Senhor, amém? A verdade de todas as coisas, amém ou não amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero trabalhar contigo hoje, quero cooperar contigo, quero que você coopere comigo enquanto vou indo ministrar a palavra do Senhor, porque o intuito da palavra do Senhor é transmitir o ensinamento, é fazer com que as pessoas entendam o reino de Deus, entendam o reino espiritual e entendam a verdade como ela é. Disse o Senhor por meio de Oséias que certamente, com toda certeza, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o quê? O conhecimento. O povo de Deus só é destruído porque lhes falta o conhecimento. O povo de Deus só é desfeito por falta de conhecimento. Porque quando conhecemos, quando temos o conhecimento, não tem como a destruição nos encontrar, não tem como o mal vir e nos destruir, não tem como o mal vir e nos desfazer, porque nós temos conhecimento. Amém? Se você vê um agente militar que tem o conhecimento das artes que lhe ensinaram lá no exército, que sabe lutar, sabe se defender, sabe usar as armas, sabe fazer as armadilhas, você vai ver que esse elemento para ser derrotado vai ser dificilíssimo. Amém? Estamos a ver ali a guerra entre Israel, não é, e a Palestina, certo? E estamos a ver o método, o conhecimento que Israel usa, não é, das armas que eles possuem. O conhecimento que Israel tem na defensiva. Nós estamos a ver que os mísseis que os inimigos estão a enviar contra Israel estão a ser interditados aonde? No ar, certo?
nem desce, nem chegam a atingir o solo, nem chegam a atingir a terra, são interditados no ar. Por quê? Porque Israel conhece o meio pela qual vai se defender. Amém? Então conhecimento é poder. Conhecimento é quê? É poder. Quem tem conhecimento tem quê? Tem poder. Razão pela qual o nosso Senhor Jesus vai dizer assim, vê, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque conhecimento é poder. Como dizia, temos um assunto extremamente pertinente, que vamos abordar no dia de hoje. Hoje quero falar contigo, quero partilhar contigo, quero conversar contigo sobre o desígnio. Amém? Sobre o chamado. Sobre o desígnio. Sobre o quê? O chamado. Sobre a vocação. Amém? Desígnio, chamado e vocação. Amém ou não amém? O que é desígnio? Desígnio é propósito. O que é desígnio? Desígnio é projeto. O que é desígnio? Desígnio é resposta. O que é desígnio? Desígnio é chamado. Desígnio é vocação. Amém? Depois de definições aqui, né? Pode parecer de acordo com o nosso dicionário português. Desígnio é propósito. Desígnio é chamado. Desígnio é projeto. Desígnio é resposta. Desígnio é quê? É vocação. O que é desígnio? O desígnio é a razão principal da existência de um determinado indivíduo, de um determinado elemento. Desígnio é o objetivo principal da nossa existência. Amém? A nossa existência. A nossa existência em si, entenda uma coisa, a nossa existência em si é um desígnio. Amém? Por quê? Porque a nossa existência em si é um projeto. Entenda uma coisa, você é um projeto na mão de Deus. Você é o projeto de Deus para a humanidade. Amém ou não amém? Você é o projeto de Deus para a tua família. Você é o projeto de Deus para a tua sociedade. Você é o projeto de Deus para a tua casa. Você é o projeto de Deus para os teus vizinhos. Amém ou não amém? Você consegue me entender? Então a Bíblia vai dizer assim no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 a 14. Que num determinado dia, Abraão foi ao encontro do Senhor. Amém ou não amém? Abraão foi oferecer sacrifício diante do Senhor. Abraão era um homem que não tinha filhos. Por quê? Porque a sua mulher Sara não podia fazer o quê? Produzir, não podia gerar filho. Então Abraão estava sem filho. Abraão tinha apenas uma mulher, não é? E essa mulher chamava-se quem? Sara. E a Bíblia vai narrar de forma detalhada, amém, 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 presta atenção. A Bíblia vai narrar de forma detalhada que Sara não podia gerar filho. Que Sara não podia que conceber. Que Sara, na nossa língua terra, dizemos que Sara é que? Embarca, né? Sara embarca, por quê? Porque Sara não pode dar filho a quem? A Abraão, amém ou não amém? Muitos homens de Deus interpretaram mal, dizendo que Abraão não fazia filho. Abraão fazia filho, amém? Quem não fazia filho era quem? Era Sara, amém ou não amém? Abraão tinha capacidade de gerar filho, mas o ventre da Sara era seco. Sara não poderia gerar quê? Filho, amém ou não amém? Amém. E a Bíblia vai dizer que o Pai Todo-Poderoso tira Abraão da casa de seu pai, tira Abraão da sua família, tira Abraão do seu povo e vai lhe conduzir numa terra que ele não quer. Não conhece, amém ou não amém? Ele vai numa terra que não conhece e Deus vai lhe estabelecer lá. E o Senhor está da promessa a Abraão: Abraão, eu vou te dar filho, amém ou não amém? Mas a minha pergunta seria: será que o filho que o Senhor está a dar é para Abraão? O milagre é para a vida de Abraão? Não. Amém? Por quê? Porque Abraão faz? Consegue entender?
Abraão faz filho. Quem não faz filho é Sara. Amém? Logo, o milagre é mais patente na vida de quem? De Sara. Porque Sara não faz filho. Amém ou não amém? Então, depois de um tempo, depois do Senhor ter dito a Abraão que vê, eu vou te fazer grande, a tua descendência vai ser grande, eu vou te dar filho, e por meio da família, das tuas descendências, todas as famílias da terra serão o quê? Serão abençoadas. Amém ou não amém? Foi isso que o Senhor disse? Amém. Amém. Então a Bíblia vai dizer que num determinado dia, que é já no capítulo 15, Abraão se encontra com Deus, e Deus vai dizer assim: Abraão, a tua descendência vai ser grande, mas num determinado tempo ela vai entrar numa terra estranha e vai ser escravizada nessa terra estranha. Amém? Durante 400 anos. Amém ou não amém? Aplaudindo a nome de Jesus. Diz que a tua descendência vai ser prisioneira, vai ser escrava durante 400 anos. Amém ou não amém? Deus falou a terra? Não, só disse que a tua descendência vai. E vê que isso aconteceu depois de muitos anos de Abraão. Abraão ainda não tinha 10 filhos. Isaac ainda nem tinha 5 anos, nem 1 ano. E Deus vai dizer a Abraão que, vê, da descendência do filho que eu vou te dar, que é o filho da Sara, esses vão crescer. Mas depois vão ir numa terra estranha, vão ser quê? Escravos, vão servir ao povo daquela terra durante 400 anos. Amém? 400 anos descreve quantos séculos? Não é? 400 anos, uma década são 50 anos, não é? Um século são 100 anos, né? 400 anos são 4 séculos, não é? 400 anos. E deixa eu dizer que eles vão ser escravos esse todo o tempo, naquela terra que é estranha. Amém ou não amém? Até que estás entendendo? E ela vai vão ser escravos naquela terra estranha durante 400 anos. E o Senhor vai dizer assim: depois eu lhes livrarei e julgarei, em outras Bíblias está, castigarei o povo daquela terra. Você conseguiu entender? Quem está entendendo? Eu peguei nessa base porque essa base é a principal para você entender o que eu quero te explicar aqui. Um dia, enquanto eu ministrava, eu já expliquei aqui em Viana, eu disse assim para a igreja: o Senhor não tem nenhum plano para vocês. O Senhor não tem projeto para quem? Para vocês. Amém? E a igreja ficou espantada, querendo saber por quê. E a resposta foi: porque vocês são o plano de Deus para quê? Para a humanidade. Porque vocês são o projeto de Deus para quê? Para a humanidade. Amém ou não amém? Por isso que nós estamos a falar debaixo do tema desígnio, o desígnio. Amém? Entenda uma coisa que eu quero que você entenda na manhã de hoje. Você não tem desígnio. Diga comigo: eu não tenho desígnio. Eu não tenho desígnio. Você não tem desígnio. Por quê? Porque você é o desígnio. Consegue entender? Você não tem chamado porque você é o chamado. Aleluia. Você nasceu para obedecer o plano que é você. Está entendendo? Você nasceu para viver a tua vida de acordo com o que foi escrito. E o que foi escrito sobre a tua vida é o desígnio, é o projeto, é o plano. Amém? Nós não nascemos por acalhar, não nascemos por um acidente, não nascemos por um mero acaso. Nós nascemos para cumprir uma missão.
Nós nascemos para manifestar um propósito. Por quê? Porque quando nós nascemos, o propósito é que é manifeste. Amém ou não amém? E o objetivo principal do inimigo é nos desviar daquilo que é a razão da nossa existência. Você vai para a igreja hoje, você vai para no meio de muitos irmãos hoje, no meio de muitos amados, principalmente daqueles espiritualistas, e você vai ver que eles não conhecem a razão pela qual que nasceram. Amém ou não amém? Todos nós nascemos por causa de uma oração. Você sabia disso? Todos nós nascemos por causa de uma pergunta. Todos nós nascemos por causa de uma necessidade. Existe aqui alguém que nasceu só para vir responder uma pergunta? Existe aqui alguém que nasceu para vir resolver um problema? Existe aqui alguém que nasceu para vir solucionar uma questão e para ser resposta de oração de alguém? Amém? Mas acontece que essa pessoa nasce e não conhecendo o porquê nasceu, não faz nada. Consegues me entender? Já dei aqui uma chega, eu vou esclarecer hoje, vou falar de forma detalhada. Amém ou não amém? Amém. Existem famílias que são pobres desde as gerações passadas. Nunca tiveram dinheiro. Vida deles é mendigar. Isso foi de geração a geração. Amém? E essa família vai orar ao Senhor. Vai pedir ao Senhor para que o Senhor mude a vida de quem? Deles. Vai pedir, Senhor, muda a nossa vida. Senhor, essa desgraça que acabe, Pai. Venha mudar a nossa história. Amém ou não amém? Está conseguindo entender? Venha mudar a nossa história. Então o que Deus vai fazer? Deus na eternidade, amém ou não amém? Amém. Vai escolher um canal de riqueza. Aleluia. Deus na eternidade vai escolher um canal de riqueza. Esse canal de riqueza, é o elemento pela qual o Senhor abençoa o quê? Um povo. É o elemento pela qual o Senhor faz prosperar um povo. Canal é tipo intermediário. Amém? Alguém que vem trazer aquilo que é de Deus para uma pessoa, para uma família, para um povo, para uma nação. Amém ou não amém? Então, quando essa família vai pedir por riqueza, Deus na eternidade vai escolher um canal. Que quer dizer, vai escolher um homem ou uma mulher. Vai pegar esse elemento e vai lhe contar que o teu objetivo na terra é trazer riqueza para essa família. Você é a resposta da oração desta família. E Deus vai pegar nesse elemento, vai lhe colocar no ventre de uma mulher. Aleluia. Deus vai escolher uma família. Vai ver que não. Se eu juntar esse e esse pode nascer. Então Deus une duas pessoas, pega naquele elemento, coloca dentro deles e depois daquele ato, a mulher que concebe. Amém. Essa criança no ventre vai desenvolver. Para o mundo só está nascer mais uma criança, amém? É mais um bebê que está vindo. E para a família poderá ser esse bebê também vai sofrer mais um sofredor. É mais um pobre que está nascer ali. Mas esse bebê que está vindo ali é a resposta de Deus para a oração dessa família. E você vai ver que esse menino depois nasce, ou essa menina nasce, ela vai começar a desdenhar a pobreza. Vai começar a ver que ela pode fazer mais do que aquilo. Vai começar a sentir que na família alguma coisa tem que mudar. Essa pessoa vai nascer com uma outra mente, diferente da mente daquela família. Aquela família se conformou na pobreza. Aquela família sentou na pobreza. Mas essa criança vai dizer, não, eu não sou pobre. Eu não sou pobre, eu sou rico.
Eu vou ser rica, eu vou ser rico. Essa criança vai sonhar com riqueza. Essa criança vai sonhar que está a trazer dinheiro. Essa criança vai sonhar que está a trazer prosperidade. E daqui a um tempo, essa criança estuda, começa a trabalhar. E depois de um tempo, essa criança consegue um emprego. Depois de um tempo, essa criança torna milionária. E por meio dessa criança, os irmãos dela tornam-se quê? Milionários. Ali, a história da família fez o quê? Estás conseguindo entender? Por quê? Porque aquela criança é o desígnio de Deus para a transformação daquela. Estás conseguindo entender? E existem famílias, aleluia, que pairam na bruxaria, se movem na feitiçaria, se movem na miscaria. Toda a família é negra, é escura, é tenebrosa. Mas o projeto de Deus é transformar essa família. Aleluia. Então, Senhor, vai na eternidade escolher um canal. Aleluia. Vai escolher um canal. Para quê? Para responder ou para resolver o problema dessa família. Aleluia. Então a família que está na escuridão, Deus vai unir duas pessoas. Vou te fazer entender. Deus vai unir duas pessoas de famílias diferentes. Aleluia. Uma da família negra, uma da família que raia a luz. Porque Deus quer trazer uma transformação sobre aquela. Vamos ver. A família da feitiçaria vai se unir com a família que busca Deus. Um casamento proibido diante dos olhos dos homens. E de repente, por meio deles, Deus está a trazer aquele canal da eternidade e está colocando no ventre de quem? Dessa mulher, certo? E esse menino está nascendo, essa menina está nascendo. Não nasce como uma qualquer criança. Para a família, talvez mais um que vai entrar no nosso reino, certo? Mas Deus está vendo, esse é um profeta. Aleluia. Aleluia. E essa criança, por nascer no meio da bruxaria, cresce de forma incomum. Antes do tempo começa a ter visão. Quando criança começa a receber a mensagem de Deus, primeira mensagem que essa criança vai começar a receber sobre a sua família: que o tio fulano é feiticeiro, essa família é toda escura, a tia fulana fez aquilo, aquela ali é bruxa, aquela ali. E essa criança vai sentar sobre a sua casa um seio de oração. Vai trazer os seus pais, o pai ou a mãe, o quê? A conversão. Aleluia. Os irmãos, o quê? A conversão. Aleluias. E daqui a nada, ele vai começar a desfazer todo o projeto do inimigo sobre quê? Aleluia. Para resolver o quê? Profeta não nasce só assim à toa. Porque nasce só profeta, só para começar a falar à toa, não. Profeta nasceu para resolver a necessidade, uma necessidade, começando da sua família, depois do seu bairro, depois do seu país e de todas as nações. Aleluia. Existem profetas que só nasceram para profetizar em Angola. Existem profetas que só nasceram para profetizar a família deles. E existem profetas que nasceram para profetizar nações. Aleluia. De acordo à necessidade que o povo vai ter, vem a resposta de quem? My God. Estás conseguindo entender? Consegues entender? Então você vai dizer: não nasci só como profeta porque nasci. Na tua família tem de bruxos. Por isso que você nasceu profeta. Só que o problema, você ainda não entendeu o porquê que você nasceu profeta. Razão pela qual aquilo que Deus determinou que você tem que fazer, você ainda não começou a ter. Consegues me entender? E você vai ver que essa criança que nasce numa família cheia de mescaria começa a desdenhar a bruxaria. Aleluia. Amém. Posso continuar? Amém. Então, vamos ver uma outra família. Essa família, todos ficam doentes, morrem numa só doença. Aleluia. Amém. Morrem numa só doença. A enfermidade molesta essa família. É uma família doentia, certo? E Deus, para responder à oração dessa família, vai trazer alguém que a obra na vida dele é libertação, é cura. Vai trazer alguém que vai lhe munir com a graça de libertar. Um libertador, amém? O Senhor vai trazer um libertador para essa família. E esse libertador não vai nascer como os outros nasceram. Vai desdenhar a doença da família. Vai ser alguém que não fica em paz quando vê doença. Não fica à vontade quando vê doença. A vontade dele é de tirar a doença. É sinal de que Deus lhe constituiu libertador.
E o que é que vai acontecer? Ele vai tirar a doença da família. Vai libertar a família. E não só. Poderá ser que o projeto de Deus, que Ele é para chegar para todas as nações. Amém ou não amém? Amém. Posso entrar agora na Bíblia? Amém. Eu dizia no princípio que você... Entendeste os exemplos que eu dei aqui? Amém. Dizia no princípio que você não nasceu por quê? Por acaso. Amém ou não amém? Você é a resposta de uma oração. No projeto de Deus, antes de Isaac nascer, antes de Jacó nascer, antes de Israel ser chamado Israel, o Senhor já havia preparado Moisés. Aleluia. O Senhor já havia preparado quem? Mas como assim? O Senhor já havia preparado Moisés. Por quer responder? O Senhor já viu a distância do povo de Israel vai ser escravo. Eu preciso preparar alguém que vai responder a oração de quem? De Israel. E vai libertar quem? Israel. Quem é essa pessoa? Moisés. O objetivo da existência, do nascimento, da vida de Moisés é libertar Israel da escravidão. Aleluia. Então diz assim o Senhor, o Adonai: os teus filhos, os teus descendentes, tua posteridade vai ser escrava por 400 anos, certo? Não se cumpriu? Se cumpriu. Entraram no Egito por meio de José, se tornaram o quê? Escravas, certo? Se tornaram o quê? Escravas, escravos. Viveram na escravidão 400 anos, 430 anos. Moisés nasceu. Foi parar, queriam matar Moisés. Tá vendo como é que os bruxos são? Você sabe que Faraó só teve a ideia de matar assim porque queria. Todo rei tem conselheiros. E uma boa parte dos conselheiros dos reis de antigamente trabalhavam com ciências ocultas, trabalhavam com feitiçaria, trabalhavam com bruxaria. Quando chega a véspera do nascimento de Moisés, o rei diz: vamos matar todos os filhos deles. Se for menina, deixe. Se for rapaz, matem. Aleluia. Esse era o projeto do diabo para ver se parasse a profecia de quem? Aleluia. Aleluia. Amém. Por quê? Porque para o sofrimento de Israel o Senhor tinha uma resposta. Essa resposta é quem? Moisés. Tentaram matar? Não. Até que Moisés foi parar na casa de quem? De Faraó, certo? Moisés está vivendo como egípcio. Mas o coração de Moisés está lhe dizendo que você não é egípcio. Por quê? Porque o projeto que estava incumbido sobre Moisés, dentro de Moisés, reclamava. Sempre que Moisés via um escravo a ser açoitado, Moisés sentia na alma. Moisés sentia dor. Moisés ficava inquietado, ficava incomodado. E Moisés queria saber o porquê que eu fico incomodado. Então Moisés vai descobrir que ele não é egípcio, que ele é quem? Que é hebreu. Aleluia. Amém. E Moisés está cada dia mais ficar incomodado. Num determinado dia Moisés está a ver um egípcio a bater num hebreu. E Moisés está a se levantar, está a matar o egípcio e está a libertar o quem? Essa ação já mostrou o que Moisés vai fazer. Moisés está cego, ainda não sabe. Amém? E no outro dia Moisés está encontrando dois hebreus a lutarem. E Moisés, em vez de matar um para salvar o outro, Moisés está a lhe chamar: vem aqui, vocês não podem lutar. Vocês são o quê? Irmãos. Moisés não se chateou. Moisés veio para aconselhar, porque ele viu que eu não vi contra esse povo. Eu vi a favor desse povo. Eu vi contra aqueles que lhes escravizam. Aleluia. Amém. Então a Bíblia vai dizer que um deles abriu a boca e disse: Moisés, quem te constituiu como líder do nosso meio? Ela precisa como matar o egípcio, assim também quis fazer conosco. E Moisés sentiu aquela palavra e disse: ai. Se esses homens já sabem, quer dizer que daqui a nada o faraó também vai fazer o quê? Vai saber e eu vou ser morto. Então Moisés bola um plano e foge de quem? Do Egito. Amém? Você não pensa que foi por acaso? Não. É o próprio Senhor tirando Moisés do Egito para uma terra estrangeira.
a fim de lhe contar o porquê que ele nasceu. Moisés vai até Midian. E em Midian Moisés fica por um tempo, certo? Amém. Se torna pastor de quem? De ovelha, certo? Casa com quem? Com a filha de Jetró, certo? Amém. E num determinado dia uma ovelha se perde. Essa ovelha tem Moisés como pastor, certo? Mas naquele dia a ovelha se tornou pastor de Moisés. Estás entendendo? O pastor é aquele que indica o caminho. Amém? As ovelhas, para que as ovelhas não se queiram, não se percam. Aleluia. Moisés pensou que aquela ovelha se perdeu. Amém. Mas a ovelha não havia se perdido. A ovelha estava a indicar o caminho a Moisés. O caminho da realização do propósito de quem? De Moisés. O caminho da materialização do projeto que quem? Que Moisés. Aquela ovelha indicou Moisés até o monte onde Deus estava. Aleluia. E quando Moisés chega no monte, antes de tocar na ovelha, Moisés vê um sinal. Êxodo capítulo 3. Ali você vai ver Deus a falar para Moisés o porquê que Moisés nasceu. Amém ou não? Amém. Vou fazer a questão de abrir a Bíblia para você entender. Moisés viu aquela sarça ardendo e Moisés disse: uau, isso é uma grande maravilha, deixa me aproximar para ver melhor, certo? Amém. Moisés se aproximou para ver melhor. E quando se aproximava, o Senhor disse: ei Moisés, para aí. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra que? Santa. Deus está permitindo que Moisés comece a ser que? Purificado. Amém? Parou por aí? Não. Vem conversa de Deus a Moisés. Moisés vai conversar agora com quem? Com Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Vai dizer assim, vê. Deus vai dizer assim: disse o Senhor. Disse quem? O Senhor. Versículo 7. Disse o Senhor: Amém. tenho visto atentamente a aflição do meu que está no quê? E tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o quê? O seu clamor, a sua oração. Aleluia. Está entendendo? Tenho ouvido a sua Oração. por causa dos seus executores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos, para fazer subir a terra, da qual é uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e Ferezeu, e do Aveu e do Jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimiram. Deus está falando isso para quem? Vem agora, pois. Deus vai falar para Moisés: vem agora, pois eu te enviarei. Está entendendo? Sabe o que a Bíblia ainda mostra? Agora chegou o dia de Moisés descobrir por que ele nasceu. Aleluia. Moisés disse: Senhor, eu não posso. Eu sou gago. Deus disse: eu é que tenho o povo. Eu disse: é você. É você. Aleluia. Por que Abraão nasceu? Quem sabe? Quem sabe o porquê que Abraão nasceu? Para ser pai de muitos filhos. Para ser pai de quem? Né? Se tornou pai de multidões. Certo? Né? É isso? Aham. Por que Arão nasceu? Esse é para mim procurar Arão nasceu para ajudar Moisés. Arão nasceu para ser boca de quem? De Moisés. Amém? Agora, já vamos terminando aqui a nada. Quero que você entenda. Moisés naquele dia descobriu o porquê que ele quer. Foi, libertou o povo de Israel, andou até no deserto. Moisés fez o quê? Morreu. Levou o povo na terra prometida? Não. Por quê? Porque não era o desígnio. Ele não era aquele desígnio. Quem era o desígnio? Josué. Josué pegou o povo do lugar em que Moisés deixou e levou à terra prometida. Reinou, depois fez o quê? Morreu. Aleluia. Amém. Estás entendendo? Amém. Por que Sansão nasceu? Sansão nasceu porque os filisteus estavam a brincar, a destruir
Quem? Israel. Sansão nasceu para libertar o povo do quem? Sabias disso? Está escrito na Bíblia. Enquanto os filisteus oprimiam os israelitas, Deus apareceu para uma mulher e disse: eu vou vos dar um filho. Esse filho vocês não podem lhe cortar cabelo, não podem lhe dar bebidas fortes, porque esse filho vai libertar Israel do quê? Você vai ver que no dia que Sansão libertou Israel dos filisteus, Sansão fez o quê? Morreu. Aleluia. Está se entendendo? Está se entendendo? Gedeão nasceu para quê? Para libertar. Aleluia. Você nasceu para quê? O Senhor Jesus nasceu para quê? Para libertar o povo, a humanidade. Né? E essa profecia vem desde há muito tempo. O Senhor Jesus libertou a humanidade, depois fez o quê? Morreu. Aleluia. Quando você cumpre o desígnio da tua existência, que é você, né? A razão da tua existência, sabe o que acontece? Você morre. Quer dizer, a obra dele. Já era! E existem pessoas que não cumpriram por quê? E também ainda não morreram no plano de Deus. Já expliquei isso a outra vez. Existem pessoas que não morreram no plano de Deus porque foram mortos pelo mundo do quê? Das trevas. Essas pessoas diante de Deus ainda aparecem que estão vivos. Porque são escravos no mundo das trevas. Quando o tempo deles chegar, vão desaparecer de lá. E a história deles no mundo fez o quê? Sim, existem pessoas que morrem para libertar a família. É o projeto que está dentro deles. É o projeto que tem crianças que vêm com um alerta, tem pessoas que só vêm com um alerta para fazer alguma coisa. E o que eu quero te explicar é que você nasceu para fazer alguma coisa. Você não está só mesmo aqui porque Maruti, vai na praça, vai buscar água, vai fazer. Não! Existe uma razão maior do que aquela que você imagina. Por esse motivo é que Deus nos puxa todos os dias à sua presença para nos esclarecer qual é a razão da nossa queda. Pedro pensava que ele nasceu para ser pescador. Se calhar o pai de Pedro era pescador. Pedro pensava que ele ia continuar a pescar pelo resto da vida, ia ensinar os filhos dele a pesca, todos iam morrer onde? Na pesca. Mas aquilo que Deus pensava sobre Pedro era que era diferente. Deus viu que Pedro vai ser o pastor da minha igreja, que por meio de Pedro eu vou salvar vidas, que por meio de Pedro eu vou curar vidas, que por meio de Pedro eu vou libertar que vidas. Depois disso Pedro vai morrer. Você vai ver que tentaram matar Pedro N vezes, lhe levaram na cadeia. A igreja orou, o anjo veio e libertou Pedro, levou Pedro, né? Mas ele disse assim: Pedro, chegará o tempo que vão te levar onde você não quer ir. Jesus estava dizendo: quando você cumprir o motivo do teu nascimento, vão te matar, Deus não vai te libertar, vais morrer. Por quê? Porque teu tempo na terra acabou. E quando Pedro, cumpriu, lhe pegaram, lhe levaram, lhe crucificaram. Deus me libertou? Não, morreu onde morreu. E Paulo vai contar numa curta palavra, ele vai dizer assim: combati um bom combate, fiz o quê? Venci o quê? A carreira. Que carreira? A carreira, a razão pela qual ele nasceu. Amém? Paulo não nasceu para ser um oficial do exército. Paulo nasceu para ser o apóstolo dos gentios. Depois de Paulo cumprir, Paulo sentiu que eu cumpri a razão do meu nascimento. Paulo disse: agora posso morrer e vou ir para a coroa que me é proposta, para aquilo que me é reservado. Por quê? Porque Paulo cumpriu o motivo pela qual nasceu. Então quando vão decapitar Paulo já não tem medo, porque sabe que eu já cumpri. Aleluia. E você? Amém? Amém. E você? Existe algo que te incomoda? E
você desdenha profundamente na tua família, que você desdenha profundamente na sociedade, que você desdenha, é tua razão de existência. Mas vou dizer assim, Satanás conhece que nós nascemos por algum motivo, por alguma razão. Sabe o que Satanás coloca nas nossas vidas para nos impedir de cumprir? Quem pode me responder? Pecado. Satanás sabe por que você nasceu. Só não sabe o nível do que você veio fazer. Não conhece o que você vai ser amanhã. Mas ele sabe que você nasceu para responder, para solucionar. Ele sabe que você nasceu como líder, como cabeça, porque ele conseguiu ver a tua estrela. Então o que ele vai procurar? Ele vai procurar o teu defeito, vai procurar a tua debilidade, vai procurar o que você gosta, o espinho da tua carne. Para quê? Para te dar. Porque quanto mais você se alimentar com o espírito da tua carne, mais distante você vai estar da concretização da razão pela qual você nasceu. Aleluia. Amém. Existem pessoas que nasceram para avivar nações. Vejam o pastor, né? O pastor Billy Graham, né? Evangelizou uma cidade inteira. Nasceu para aquilo. Existem pessoas que nasceram para evangelizar só 5 pessoas, para ensinarem 5 pessoas, depois vão morrer. Está se entendendo? Essas 5 pessoas que vão continuar com o quê? Com a obra. E nessas 5 pessoas tem pessoas que estão ali para salvar milhares. Entenda que você só nasceu para salvar alguém. Quem agora? O problema é quem? Você nasceu para salvar um povo. O problema é qual povo? Aleluia! Hoje nós vimos irmãos e irmãs que estão mais preocupados com as coisas desta terra do que saber o porquê que eu estou aqui nessa terra. Está entendendo? Está mais preocupado em saber o que é que eu vou fazer nessa terra para mim, do que entender o que é que eu nasci para quê? Para fazer. Aleluia. Estão mais preocupados com coisas, irmã Natália, que vão lhes divertir, que vão lhes distrair, mas as coisas que vão solucionar problemas, não querem saber. Nasci para quê? Alguém vai dizer, nasci para casar, para começar a cozinhar para o meu marido, aí para filho, 2, 3, 4, 5 filhos. Depois disso vou envelhecer, meus filhos vão crescer, vão manter. Depois disso vou ver meus netos, depois também vou morrer. Ele meteu na mente que esse é o objetivo da vida. Nasceu para isso. E não consegue entender que por detrás disso há um propósito que é maior. Cadê o feiticeiro? O feiticeiro sabe que eu tenho um propósito. Eu vou fazer algo, eu vou fazer alguma coisa. Eu mesmo vou. Tem aquele feiticeiro que já está decidido. Hoje mesmo são 1000 almas. Eu vou peneirar. Aleluia. Amém. E as nossas irmãs é mais na Zap Novela. Zap Novela. A tua vida. Bom, mas você E o que acontece? Nos formataram. A sociedade nos formatou num nível que não podemos nos encontrar. A sociedade nos ocupou tanto, irmã Natália, ao ponto de nós esquecermos por que estamos aqui. Nos ocupou como? Trabalho, casa, comida, roupa. Você vai estar tão ocupada que não vai ter espaço para entender. Mas eu nasci para quê? Porque até você pensar se nasceste por quê, você ainda vai pensar na comida de hoje. Você ainda vai pensar na roupa de hoje. Você ainda vai pensar para quem vai trabalhar amanhã, no trabalho que vai fazer amanhã. Tá se entendendo? Em vez de tirar o tempo e dobrar o joelho para o Senhor esclarecer. Ninguém pode te dizer detalhadamente a razão pela qual você nasceu, a não ser quem? Não ser o próprio. O Altíssimo. Aleluia. Sou Ele. Mas eu quero te dar essa chega. Se existem pessoas morrendo tragicamente, terrivelmente sobre a tua família,
a primeira culpa é tua. Aleluia. Esse tempo acabou, né? A primeira culpa é tua. A pessoa que Deus vai vir cobrar é você. Aleluia. E muitos irmãos pensam que isso é brincadeira. Isso é sério. Existem altares que os nossos pais fizeram que nós é que temos que destruir. Alguém vai dizer falta de respeito? Não, é orientação de Deus. Existem pactos sobre a família que nós nascemos para desfazer. E você vê a pessoa que nasceu para desfazer, entrou mais nesse pacto. É? Porque quero casar. Toda hora! Não está acontecendo. Entrei também. Não. Altar é altar. Obra precede um altar. Quer dizer que existem obras que pertencem a um altar. Altar é um lugar de pacto. É um lugar de aliança. Sim, a pessoa faz o ritual. É certo. E as famílias fazem isso. Você manda dar conta. Quer saber? Tem avós que ficaram no altar. Tá vendo o dia que Deus abria o nosso entendimento? Nós vamos entender. Tem avós que ficaram no altar e falaram: ei, o pacto dele no mundo das trevas foi: você vai me dar domínio sobre o mundo espiritual. E eu vou te dar o casamento dos meus filhos, casamento dos filhos dos meus filhos, casamento dos filhos dos meus filhos. Assim. Aleluia. Hã? Você tá pensando, eles fazem como? Eles usam palavra. Hã? É assim. E você vai ver aquela família que fala: eu dou o casamento dos meus filhos. Eles não vão casar. Sim. Só vão começar a lhes levar, eles dar filho. Os filhos também só vão buscar filhas ali, vão dar bué de filhos. Aqueles também não vão casar. Para você encontrar mesmo um casado naquela família. É assim. Hã? E tem aquelas que o pacto deles foi ver. Eu estou a falar, assim como eu sou o patriarca, né? Eu estou a falar, eu quero autoridade no mundo das trevas, eu quero ser príncipe, eu quero ser rei, eu não quero ser quem. E eu vou falar, velho, eu aqui estou a determinar que todos os meus filhos, quando chegarem 60 anos ou 50 anos, vão morrer com trombose. Os meus filhos, os filhos dos filhos dele, assim. E você vai ver que vai começar a acontecer assim. O primeiro tio chegou na idade X, ó. O outro chegou na idade X, ó. Uma doença. E você vai ver que na família, até já dentro, aquela família são os trombólicos. Só morrem com trombose. É altar. E existem aqueles que vão dizer que não. Na minha família, eu estou a dar a nascência nessa família para poder fazer filho. É? E tem aqueles que falam assim, vê, os primeiros filhos da minha família têm que ser malucos. Os caçules na minha família têm que ser doentes. Você vai ver que os outros vão nascer bem, mas todos os caçules. Todos os primeiros filhos na minha família, por causa desse sacrifício que eu estou a fazer, tem que morrer. Você vai ver sempre, os primeiros filhos morrem. Né? Deus fez isso com o povo de Israel. Deus disse assim ao povo de Israel: todo filho que abre a madre é meu. Não disse que para morrer. O Senhor disse: lhe pertence. Aleluia. Está se entendendo? E o diabo veio também. Está se entendendo, irmão? E na tua família existe isso. Na minha família existe isso. Razão pela qual me levanto e eu falo: Senhor, eu vim para mudar isso. Eu estou a mudar isso. Entender? E você agora fica: minhas primas não mantem. Eu para conhecer Jesus vou manter. E eles? Você não veio no mundo para se libertar. Você veio no mundo para libertar. Você entendeu? Deus te libertou para você quer libertar. E a pessoa é egoísta. Se elas não estão casadas com elas. Eu já casei. E elas? Se não está conseguindo ter filho com elas, eu já tenho. Ela. O problema é que quando você só está vendo você não está fazendo nada. A questão é quem? Elas. Aleluia. Hã?
tem bisavós, trisavós, tataravós que disseram assim: na minha família, todos os filhos do meio vão ter que fazer parte do mundo das trevas. E acontece. E você então, já que Deus te levantou para honrar isso, das 6, não está trabalhando, fica das 6 até 23 nas Zap novelas. Tem coragem? Estás a admirar? Você não viu pessoa que assiste. Não ora. Viciada na conversa e não tem nada a ver. E ali também os filhos do meio estão a receber feitiço. Cada vez que ela está assistindo, nasceu aquele receba. E a proliferação da bruxaria na família vai fazer o quê? Está crescendo. E ele ainda fala: eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhida de Deus. Não está mudando nada. Em vez de melhorar, está a piorar. Tinham que acontecer. Tinham que acontecer, mas agora já não tem que acontecer porque você nasceu. E tem que fazer o quê? Pessoas que nasceram para riqueza projetam riqueza, mas ele nasceu para riqueza, fica em casa. E muito desses também, vou falar uma coisa, irmãos: orar sem sabedoria é pecado. Amém? Orar sem sabedoria é pecado. Quando vou ter medo de falar isso, é pecado. Irmã Natália, todo dia: Deus me dá emprego, Senhor, não faz nada. Ah, meu Deus, não faz nada. Estás a pecar. Porque Deus não quer que você fique: ai meu Deus, Senhor. Não, o Senhor quer que você faça. Por quê? Porque você tem a solução dentro de quem? Sim. Amém ou não amém? Acredito que na próxima ocasião vamos falar um pouco sobre a eternidade para você entender. Existe um altar que está na tua família, você precisa mudar. E eu fico triste com aqueles que já vieram para mudar o altar, mas ainda ficam se metendo nesses altares, nessas sementes, nessa irrigação. Eu vou dizer isso, porque tem irmãs que meteram bruxaria nos filhos dele, nas filhas dele. Eles mesmo é que meteram, sem dar conta que eles é que estão a meter. Porque alguém veio nos falar: fazem isso. Fazem, vá perguntar mais. Principalmente as mulheres. Mulheres têm um bem de problema. Quando vem: ei, estou vendo mulher. Nossa, se você falar isso aqui, mata. Ei! A cabeça já ficou desconcentrada. Isso mata, faz isso e aquilo. Também está fazendo. Uma mulher que é de Deus analisa, não só diante dos homens, mas analisa diante de quem? Deus. Amém? Me contam que quando pequeno, quando nasci, o pai da mãe veio com um osso. Acho que era de elefante. Era mãe. Mas disse: isso não. Isso não. No vosso lado da família fazem isso. Na minha, para ter mais força, não sei o quê. Ele vai ter força nele, que Deus lhe deu. Até a nome da criança tem força, até a criança ficar rígida. E vou te dizer, sabe o que? Isso tudo aí, se te levar no âmbito espiritual, você vai entender. Porque como é que um osso vai ter? Vai dar essa toda força, essa toda rejura. Existe uma incorporação, enquanto a pessoa vai banhar com aquilo, existe uma incorporação que vai revestir essa pessoa. O pai disse: não. Amém? Não! Por quê? Porque nós temos que depender totalmente de quem? Amém ou não amém? Você consegue entender? Eu quero que você vá em casa e reflita. Quero que você vá em casa e pense: por que eu nasci? O que eu estou a fazer demais? O que eu estou a fazer diferente das pessoas? Aleluia. O que eu estou a fazer diferente da sociedade? Aleluia. Eu estou a mudar o quê? Estou a melhorar o quê? Estou a destruir o quê? Amém. E quando você encontrar
razão diante de Deus, busca pela ajuda de Deus. Porque você tem que buscar pela ajuda de Deus para se afastar do mal, a fim de que o mal não impeça a realização do propósito, do objetivo, da razão da tua existência. Amém? Amém. Quero te convidar por algum instante você a orar no lugar em que estás, a conversar com o Senhor. Amém? Eu sempre acredito assim, oração não precisa você gritar. Não, é só você ser sincero, sincera diante da presença do Senhor. Que você seja sincero diante da presença do Senhor e fale com o Senhor em função daquilo que você ouviu e entendeu. Amém? Eu não vou colocar oração na tua boca. Você entendeu alguma coisa, a tua mente processou alguma coisa, e eu quero que você fale com o Senhor em função daquilo que a tua mente processou enquanto você foi ouvindo a palavra, enquanto você foi ouvindo a mensagem. Aquilo que a tua mente processou, o teu coração sentiu, você vai apresentar ao Senhor. Se o teu coração diz que você tem que buscar cada vez mais por aquilo que é a razão da tua existência, você vai falar para o Senhor. Diga, Pai, eu não quero sair daqui da mesma maneira que entrei. Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Olha ao Senhor. Fale com o Senhor. As palavras, exaltar. Amém? Amém. Conseguimos perceber, né? Do que estamos aqui, por que estamos aqui, porque nascemos. Cada um tem um propósito, amém? Então, vamos pedir mais a Deus, suplicar a Deus, para que possamos entender qual é o propósito de cada um de nós nessa terra, amém? Vamos pedir novamente para que nosso Pai volte, né, a fechar o programa do dia de hoje. Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um. Que o dia da manhã, o dia até hoje, né, seja próspero em cada um de nós. Amém. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo. Todo tempo. Deus é bom. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém. Abençoa a tua vida, abençoa a tua casa, abençoa a tua família. Rica e poderosamente. Amém? Estou feliz pela tua presença sobre este lugar. Amém. Feliz e muito feliz, porque na verdade a fidelidade é que conta diante do Senhor. Amém? Amém. No domingo passado aprendemos um pouco sobre a oração e aprendemos que a oração é recíproca, certo? Amém. Eu falo para cumprir e o Senhor cumpre o que prometeu, certo? Amém. Não é assim? Amém. Eu falo para cumprir diante de Deus e o Senhor cumpre aquilo que Ele quer, que Ele prometeu. Isso é a oração. E nós até certo ponto temos que efetuar
conforme convém e conforme nos é ensinado a oração. Amém? Amém. Quando você orar em sua casa, convida o quê? O reino de Deus sobre a sua casa. Que o teu reino faça o quê? Venha, que o teu reino se achega. Aleluia. Então temos que orar desse modo. Amém? Ou não amém? Amém. Por isso tem que pedir Senhor, é a altura de você ensinar, de você apresentar o reino do Senhor às pessoas. Amém ou não amém? Então, no lugar em que estás, vamos adorar ao Todo-Poderoso Deus, o Fundador dos séculos, o Criador de todas as coisas. Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos e exaltamos o teu nome esplêndido, Pai. Te elevamos ao Senhor que está assentado sobre o mais alto e sublime trono. Pai, abençoamos o Senhor na manhã de hoje, no dia de hoje. Em teu santo nome, Pai, eu quero entregar, confiar no teu povo em tuas mãos. Adonai, eu clamo que assegures o teu povo. Eu clamo que guardes o teu povo. Eu clamo, Senhor, que guardes o teu povo. Senhor da glória, em função da palavra ouvida no dia de hoje, Senhor, vem interagir com cada um dos teus filhos. Vem interagir com cada um dos teus filhos. Pai, vem revelar a razão, o objetivo de cada um. Pai, que cada um viva na direção certa. Que cada um viva trilhando o caminho certo. Que cada um viva para o cumprimento do motivo certo da sua existência. Pai, vem interagir com a tua igreja. Pai, venha falar com a tua igreja. Senhor, vem interagir com o teu povo. Pelo poder que há no teu santo nome. Pelo nome que está acima de todos os nomes. Enda abraço, robocanta la bosca. Inde braço, coriava canta la basso. Ricoto pro, saramananta rabobosca. Inde caccio sofia. E de plasto colobo suria lava canta lava. E racate pro saramananda bas. Ricotto ravacato pro serebeca. E de mante la bosca lava bas. E de casuria lava canta lava baba. E de plos vite calabros de calabacasso. E de casuria lava nante lava baba. Ah, meu Deus. Eu declaro, Senhor, prosperidade. Eu declaro bênção. Eu declaro elevação. Eu declaro vida. Eu declaro saúde. Eu declaro restauração. Eu declaro renovo. Eu declaro progresso no seio do teu povo. No seio do teu povo. É do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, livra o teu povo dos maus feitores. Livra o teu povo das mãos que se contentam em derramar sangue. Livra o teu povo da mente que maquina o mal. Livra o teu povo do coração que deseja e projeta a destruição. Senhor, livra o teu povo das emboscadas. Livra o teu povo das balas perdidas. Livra o teu povo de cada ritual, de cada encantação, de cada implantação e de cada cerimônia. Senhor da glória, venha livrar o teu povo da perturbação noturna. Venha livrar o teu povo da seta que voa de dia. Pai, e materializa a tua palavra no seio da tua igreja. Incorpore a tua palavra na vida dos teus filhos. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos nos retirar da tua casa, deste lugar, mas não da tua presença. Que a tua presença, a tua paz, o teu amor, a tua bondade, misericórdia, como a comunhão do Santo Espírito, seja com a tua igreja, ó Pai,
de hoje para todo sempre, até a consumação dos séculos. É no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele que foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Nós oramos na certeza mesmo de que temos recebido. Por essa razão, é uma só voz para a glorificação e exaltação do Todo-Poderoso e Magnífico Senhor. Declaramos dizendo: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. E obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Diga, entendeu? Fala na igreja. Siga e prossiga a conhecer o teu propósito. Amém? Amém.